Oi, queris. Eu acabei de fazer um vídeo sobre biografia feminina, um perfume de 1996 da Natura, e me deu uma ideia de falar com vocês sobre os anos 90, os perfumes nos anos 90. Os perfumes dos anos 90 foram muito especiais porque eles marcaram uma década do sucesso americano em fragrâncias. Era uma década muito diferente. Você dividia a perfumaria entre a perfumaria americana e a perfumaria europeia. Em geral, o Brasil sempre gostou mais e se identificou mais com a perfumaria europeia, uma perfumaria que vinha dos anos 80 com muita opulência e entrava ainda nos anos 90 com opulência, trazendo de formas diferenciadas principalmente os gourmands. Foi o caso de Angel, Lolita Lempicka e outros tantos, Le Male, Minotaur, quantas fragrâncias maravilhosas que a Europa produziu nos anos 90. Em contraparte, nos Estados Unidos, estava vindo um movimento de purismo, que alguns chamam de puritanismo. Esse purismo dos Estados Unidos estava limpando todos os excessos, seja na música, seja na vestimenta, seja na forma de usar acessórios, tudo estava cada vez mais leve, cada vez mais limpo, cada vez mais fluido. As pessoas também, por outro lado, estavam vivendo uma vida um pouco mais saudável. Era uma época em que os jovens tinham parado de fumar, estavam cultuando mais o seu corpo, trabalhando melhor as informações que tinham sobre alimentação. Era uma época em que se aprendeu muito sobre o que era melhor para se alimentar, como controlar doenças hereditárias como hipertensão, diabetes e assim por diante. Hoje parece muito comum, você fala com alguém sobre excesso de açúcar, excesso de sal, sobre fazer exercícios físicos, e parece que todo mundo entende disso. Mas nos anos 90, isso estava se sedimentando. Na perfumaria, houve uma consequência disso também. A perfumaria americana foi uma das que primeiro começou a puxar esse lado limpo e puro, quase purista, nas fragrâncias. Se a gente se lembrar, fragrâncias aquosas já faziam a cabeça das pessoas, dos americanos, já no final dos anos 70, como New West e fragrâncias um pouco mais leves. Foi a época em que se misturava fragrâncias sintéticas com fragrâncias mais naturais. E os Estados Unidos ficaram muito com os sintéticos. Você vê surgimento de marcas lançando fragrâncias marcantes no sentido de inovadoras, como foi o caso de CK1, Escape de Calvin Klein. Eram fragrâncias que foram muito inovadoras para a época. Vocês imaginem, ao mesmo tempo que você tinha Angel na Europa, você tinha SK-1 nos Estados Unidos. E aí, o que estava acontecendo? Estava acontecendo uma reviravolta no mercado. A moda
que nós chamamos hoje de genderless, era a moda tribal, em que homens e mulheres se vestiam quase igualmente. Você não sabia discernir o que era homem, o que era mulher, era uma tribo única. Então, essa novidade que os anos 90 trouxeram, refrescaram a perfumaria. Foi a época também de Cool Water, de Davidoff. Era uma fragrância. Davidoff é uma empresa alemã, mas a Alemanha é uma exceção na Europa. Eu sempre, desde que entrei para a perfumaria, no início dos anos 90, fazia essas comparações sobre a Alemanha. A Alemanha tem um gosto muito parecido com o do Brasil em termos de fragrâncias. É muito fácil vocês notarem fragrâncias que surgem na Alemanha. Se vocês compararem, por exemplo, o número um, número 2, número 3 mais vendidos na Alemanha, normalmente o Fragrantica menciona isso, e quando eu trabalhava na indústria, na perfumaria, a gente tinha o recorde de vários países da Europa, mais Brasil, México, Colômbia, que são os países maiores consumidores de fragrâncias na América Latina. Então dava para perceber muita similaridade com a Alemanha. E Cool Water era uma fragrância que tinha um lado diferenciado, que era o lado do dihidromicenol, e que fez muito sucesso nos anos 90. Eternity, de Calvin Klein, que tinha esse lado dos valores familiares, meio etéreo, romântico. E a marca Calvin Klein, a gente não pode esquecer que é uma marca americana, então trazia esses valores das fragrâncias mais leves, mais frescas, nem por isso fragrâncias sem duração, de jeito nenhum. L'Odyssey, de Seimiak, gente, que fragrância maravilhosa, L'Odyssey, fez um sucesso enorme, tanto a feminina quanto a masculina. Parfum d'été de Kenzo, quem não usou nos anos 90 Parfum d'été? Uma fragrância de 1992. Tinha um lado que lembrava um pouco o Cristal no Parfum d'été, porque ele tinha esse lado do lírio do vale, um tom verde amargo, um pouco herbáceo. Hugo, de Hugo Boss, lembram-se que eu falei das fragrâncias alemãs? A Alemanha sempre, acho que foi o único país que entrou muito fortemente nessas fragrâncias mais leves, menos invasivas, como eram as fragrâncias americanas, e fez muito sucesso nos anos 90. Então você vê tanto em Hugo feminino quanto em Hugo masculino, no feminino, um acorde floral, luminoso, meio aquoso, maçãzinha verde, delicioso, delicioso. Aqua di Dio, no meio dos anos 90. De Armani, os italianos também embarcando nas fragrâncias mais aquosas. Depois, Tommy Hilfiger com Tommy Girl, trazendo esse lado do verde chá, aquoso, mas extremamente intenso. A semana passada eu saí com a minha irmã e quando eu fui buscá-la de carro, ela entrou no carro, ela já estava assim, acho que há uns 30 minutos com a fragrância, e eu falei, você está usando Tommy Girl.
Bom, gente, eu comecei na perfumaria no início dos anos 90. Então, as fragrâncias dos anos 90 falam muito comigo. Elas me representam muito. Embora não sejam só o que eu uso, não sejam a minha preferência total, eu tenho um calor assim pelas fragrâncias aquosas, cítricas, verdes dos anos 90 que falam muito com o meu coração. A gente falou de Aqua di Dio feminino, Aqua di Dio masculino também, Loparkenzo, Cool Water feminino que veio em 96, algumas fragrâncias da Bulgari, Bulgari Eau de Verte, os chás da Bulgari. Bulgari Eau Blanc, eram fragrâncias deliciosas, Dreamer de Versace. Ai, o Hugo Woman, que delícia, gente, que delícia. Eu adorava essas fragrâncias. E no final dos anos 90, as fragrâncias começaram a ficar florais leves musk, que era o caso de Noah, por exemplo. Noah de Cacharel, que veio e revolucionou os florais musk. A gente tinha Pleasures, que era um floral verde super intenso. E olhem que interessante, Pleasures foi uma fragrância muito apreciada por quem viajava para fora do Brasil, mas todas as vezes que as empresas quiseram fazer fragrâncias na direção de Pleasures aqui no Brasil, nunca foram bem sucedidas. O Boticário tentou, a Natura tentou, a Avon tentou, ninguém conseguiu fazer um sucesso inspirado em Pleasures. Talvez porque Pleasures seja único. A Tommy Girl foi a mesma coisa. As pessoas tentaram fazer fragrâncias inspiradas em Tommy Girl e sabem, né, gente? Quando eu falo inspiradas, não são cópias. É o que aconteceu com Biografia. Biografia se inspirou em Banana Republic, no original W, mas foi uma fragrância que deu certo, porque tinha características aqui no Brasil de abertura das mentes brasileiras para gostar dessa fragrância, porque ela parecia uma fragrância fresca, de intensidade muito boa, embora ela não projete demais, mas ela tem uma intensidade boa e envelopa você pelo dia todo. Então, essa dualidade do que tinha no mercado americano com o que começou a aparecer no final do século XX e, portanto, final da década de 90, marcava a entrada da floralidade leve, a floralidade musk. Foi aí que nasceram Noah, Miracle, fragrâncias mais leves. Nessa época surgiu também o Black de Bulgari. Que fragrância linda, gente. Ele não tinha aquela opulência que se esperava de uma fragrância. Eu não sei se vocês se lembram, ele tinha como se fosse uma borracha preta em volta e ele lembrava assim esse cheiro do aspecto de borracha, meio ambarado, meio sândalo, meio chá, como era próprio de muitas fragrâncias da Bulgari na época. Pi de Givenchy, que delícia, que delícia, que delícia. É uma fragrância maravilhosa, é um gourmandzinho, ele é bem leve, nada pesado, um pouco amêndoa, que fragrância maravilhosa. Mas nada muito, muito intenso, mas dura, gente, dura, que é uma coisa. Romance de Ralph Lauren, marca americana, trazia fragrâncias de floral verde.
Essa era uma fragrância que tinha limãozinho, camomila, gengibre de saída, que delícia. Boss Bottle, de novo, Hugo Boss, marca alemã, trazendo uma fragrância mais leve. Boss Bottle, gente, que delícia! Era elegância num frasco, tanto é que na propaganda aparecia como um jovem entrando dentro do frasco. Que delícia! Tinha uma notinha mentolada, meio frutadinha, maravilhoso, nada enjoativo, que fragrância divina. Eu fui apaixonada, gente, por Contradiction. Contradiction é uma fragrância de Calvin Klein que mostrava uma dualidade de acordes energizantes com acordes um pouco mais quentes, deixando um rastro meio esfumaçado, assim, um pouquinho mais intenso, mas era uma dualidade fresca e ao mesmo tempo quente. Que lindo! Touch, de Burberry, de 98 também, abria leve, era meio herbáceo, que fragrância deliciosa. Two and Two, masculino, de Carolina Herrera. Foi o primeiro, foi um best-seller absoluto no Brasil no passado, quando foi lançado, e até hoje. Acho que tem flankers que só acontecem por causa do Brasil, que tô para ver uma marca ser tão amada no Brasil quanto Carolina Herrera. Ela projeta, fixa, ela tem tudo que merece esse sucesso que ela tem. E aí, gente, surgiu Jador, em 99. É uma fragrância que tenta como que capturar esse lado do floral branco, um pouco verde, chá, que vinha nas fragrâncias americanas de uma forma mais intensa. Então, aqui em Jadó, a gente vê o final dos anos 90 fechando assim como um laço nas fragrâncias americanas, ao invés de deixá-las cada vez mais leves, cada vez mais aquosas, intensificar nessas notas que já eram tão apreciadas. Se a gente se lembrar, Calice Becker, que criou Jadot, tinha feito Tommy Girl, e Tommy Girl tinha ganho o mercado global naquela época, estava fazendo o maior sucesso. E Jadot veio para fechar o sucesso dessas fragrâncias estilo americanas, apesar de Jadot ser uma fragrância francesa, de uma marca francesa. Tem esse lado potente floral, potente frutal, pera, melão, que eram características das fragrâncias americanas. Bom, gente, eu dei uma pincelada sobre as fragrâncias dos anos 90 para vocês entenderem a influência que elas tiveram. De novo, como na moda, 10 anos foram suficientes para se ter esse tipo de fragrância no mercado. E aí entram os anos 2000 com fragrâncias que começaram a virar. Assim como a moda estava virando e se renovando, assim também as fragrâncias se renovaram. Começaram os orientais, os florais frutados vermelhos, foi a onda, primeira década do século XXI, para mim foi muito marcada por chipres, florais frutais vermelhos, muito intensos, desde Amor Amor, e aí segue infinitamente, e os chipres com Cocomed, Chance,
Narciso Rodrigues, que refizeram a cabeça do século XXI. Mas aí é um outro negócio para a gente falar numa outra ocasião. Espero que vocês tenham gostado. E se eu não mencionei alguma fragrância dos anos 90 que esteja nesse lado que vocês curtam, dos aquosos, dos leves, venham falar comigo. Eu amo o Biografia Feminino. Não esqueçam de dar um pulinho lá e ver a resenha que eu fiz sobre ele. Eu tenho certeza que vocês vão amar. Um beijo, ó, e até já já.